Bom, vamos agora conversar com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. Grande a expectativa para essa análise, então, no plenário. O projeto chega para análise dos deputados depois desse pacto anunciado no final de semana entre o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, de votar, junto com as medidas de corrupção, de excluir dessa possibilidade, desse relatório, qualquer coisa que faça menção a essa possível anistia ao Caixa 2. Foi uma segurança que os três presidentes anunciaram juntos, então, no domingo, numa expectativa de ter uma votação mais tranquila. É um momento delicado para o governo, depois da saída do governo do ministro da Secretaria de Governo, Jardel Vieira Lima, e são muitas votações importantes que o governo enfrenta, que o Congresso enfrenta essa semana lá no Senado. Vai ser analisado hoje também a chamada PEC do teto de gastos. É sobre isso que a gente conversa agora com o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB da Paraíba, e o deputado Daniel Almeida, que é do PCdoB da Bahia. Deputado Hildo Rocha, eu começo falando com o senhor, qual a expectativa do senhor do ponto de vista do governo, como o governo chega nessas votações, vai continuar conseguindo ter as votações tranquilas e folgadas que teve até agora? Primeiro, apenas corrigindo, eu sou representante do Maranhão, sou do PMDB do Maranhão. Desculpa, deputado. E o governo entende que essas medidas são medidas, como foi já falado pelo próprio presidente Michel Temer, de grande relevância para o combate à corrupção. Agora, o que eu tive analisando alguns deputados também é que há jabuti dentro do relatório, dentro do substitutivo do deputado Onyx Lorenzoni. Então, esse tipo de procedimento, colocar matérias que não são matérias que vieram da sociedade para que seja aprovado no atropelo, não pode ser feito dessa forma. Como, por exemplo, existe uma mudança na legislação que trata sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Com essa determinação, sendo aprovada esse projeto de lei, esse artigo, os advogados que praticarem qualquer atos que não estejam em dias com a OAB, ele vai pegar apenas 2 anos de cadeia. Então nós temos que fazer algumas modificações, assim como também o ferimento de morte do Pacto Federativo, porque na busca dos recursos obtidos através de improbidades administrativas, consta apenas estados, a União e o município ficaram de fora. O Pacto Federativo é bastante claro. Quem tem que buscar o dinheiro que é do município é a Fazenda do município, é a Procuradoria Municipal. Deputado, só para eu entender rapidinho, quando o senhor fala desses jabutis, a preocupação do senhor, então, não é só nessa questão da anistia ao Caixa 2, todo mundo está falando disso, tem outros aspectos aí dentro que o senhor está chamando a atenção. Exatamente, eu já tinha chamado a atenção lá atrás, com relação à questão de uma possível anistia ao Caixa 2 praticado no passado. E isso não vai acontecer, até porque há um pacto formado entre os dois poderes constituídos, o Poder Executivo, que é quem tem poder de sancionar ou vetar, e o Legislativo, de que não vai haver anistia à Caixa 2. Ponto final, todo mundo concorda com isso. Mas nós, nos debruçando sobre o substitutivo que foi elaborado pelo deputado Onyx Lorenzoni e aprovado pela comissão, nós encontramos lá alguns jabutis, que eu estou citando aqui. Esse jabuti não pode, porque a sociedade não mandou para esta casa uma medida que não seja o combate à corrupção. Estou misturando alhos com bugalhos. Deputado Daniel Almeida, qual a opinião do senhor? O senhor acha que com toda essa polêmica em torno desse relatório apresentado pelo deputado Onyx, esse relatório deve ser aprovado, deve ser rejeitado? O que o senhor espera dessa votação de hoje? Bom dia a todos. Primeiro, me associar ao sentimento de todos os brasileiros pelo acidente com o time da Chapecoense. Todos estão de luto. Dizer que a Câmara vai funcionar no dia de hoje. A prioridade, esta matéria de combate à corrupção, é um tema complexo. O relatório que veio é um relatório com mais de 200 artigos, passou por sucessivas modificações. É natural que ao finalizar um relatório, todos tenham a possibilidade de ler o relatório, compreender, retirar excessos. A autonomia é da casa, nós recebemos todas as sugestões, mas o Poder Legislativo não pode abrir mão da sua autonomia para deliberar, fazer modificações e atender ao interesse da nação. Anistia, isso é um absurdo, não tem anistia, esse termo é mal empregado num momento como esse, só se anistia crimes que se cometeu e não há nenhuma possibilidade de anistia. Acho que o relatório que foi aprovado na comissão é a referência e devemos aprová-lo no dia de hoje ou no dia de amanhã. E essa semana
teremos que nos debruçar sobre outras matérias, como um debate a respeito de matérias que fazem restrições ao acesso a benefícios previdenciários, que também é de densidade, de grande significado. Nós, de logo, manifestamos uma opinião contra esta matéria, e há também um debate fundamental sobre a lei de repatriação, que já está em discussão e já foi votada no Senado, e que também deve merecer o debate e apreciação desta Casa com o máximo de urgência. A gente vai falar desses outros temas de plenário já, mas antes vamos dar uma olhadinha no que o relator das medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, a avaliação que ele fez, a análise que ele fez ontem sobre esse pacto anunciado pelos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Quero aplaudir, a decisão de virem a público para trazer tranquilidade para a sociedade brasileira. Não fazia nenhum sentido se avançar naquela discussão, e eu fico mais tranquilo que o trabalho que a gente fez lá na comissão e que teve o substitutivo aprovado por unanimidade prova que a gente estava correto no procedimento que a gente havia adotado, E também estavam corretos todos aqueles parlamentares que na quinta-feira passada impediram a votação assodada, rapidamente, que poderia ter levado a Câmara a um conflito institucional com os outros poderes e principalmente com a população brasileira, que não faria bem para ninguém. Existem sim preocupações, porque existe um zum-zum de que poderia ser completamente descaracterizado o projeto na votação em plenária. Eu realmente apelo para que isso não aconteça. Deputado Hildo, o senhor apontou aí várias preocupações em relação ao relatório. No entanto, o deputado Onyx e outros parlamentares falam também que uma desconfiguração desse relatório em plenário poderia ser mais temerário, por não se saber exatamente o que estaria votando. Qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que esse relatório deve ser mantido, deve ser rejeitado? Que tipo de discussão ou de reforma, de mudança pode acontecer hoje em plenário? Se ele não pudesse ser mudado no plenário, não deveria nem vir para o plenário. Isso é um absurdo, esse pensamento de que o conjunto dos deputados é que tem autonomia. Aqui nós viemos por sufrágio popular, nós aqui estamos representando o povo brasileiro, o sentimento do conjunto do povo brasileiro. Portanto, todos nós temos o direito e até mesmo o dever de melhorar esse projeto de lei. Não significa dizer que aprovado na comissão está ótimo. Não, senhora, não é isso. Nós temos que trabalhar, melhorar, aprimorar mais ainda. Obviamente que aquelas medidas de combate à corrupção, inclusive foi algumas delas retiradas lá na comissão, que pode voltar a ser discutida e pode inclusive ser aprovada no plenário. Não concordo com essa ideia do deputado Onyx de que o que aprovou no plenário, se aprovou na comissão, vai ser aprovado no plenário. Não, de forma nenhuma. Então, para isso não haveria necessidade de ser discutido e submetido à votação no plenário. Deputado Daniel Almeida, o senhor acha que entre esses assuntos que foram rejeitados na comissão, por exemplo, a questão do crime de responsabilidade para juízes, procuradores, promotores, isso poderia voltar à baila, voltar à discussão dentro do plenário? Todos os temas podem voltar a ser discutidos no plenário. Eu concordo absolutamente com o deputado Hildo. É o plenário que decide. Nenhuma matéria chega ao plenário e passa sem uma apreciação, sem emendas, destaques. O plenário tem que refletir a opinião majoritária de todos os representantes de cada segmento. A comissão é um pequeno núcleo que faz a apreciação preliminar, mas sempre dando espaço a que o plenário possa se posicionar. E eu penso, por exemplo, que o crime de responsabilidade deve ser atribuído a todas as autoridades. Ninguém pode ficar de fora. Por quê? Que alguns podem ficar à margem e acima da lei. Todas as autoridades têm que prestar contas à sociedade, tem que ter um controle social. Eu não sei por que receio de alguns se acharem acima e à margem da lei. Qual o receio? O Ministério Público, o Poder Judiciário, não é nenhum tipo de perseguição. Todos devem se sentir confortáveis num tratamento igual. Acho que esse é um debate de mérito, essencial para se fazer no plenário. Pode até não ser feito nesta medida, se houver uma conveniência do plenário, mas a necessidade de fazer deve ser mantida.
Para encerrar rapidinho, uma última pergunta mais política. Esse projeto chega num momento delicado, um momento de mudança aí para o governo Michel Temer. O senhor acha que isso vai se refletir ou essa discussão vai acabar sendo uma discussão mais técnica mesmo, com tantos aspectos técnicos desse relatório? Não, eu entendo que essa proposta, esse projeto de lei, e que teve como relator na comissão o deputado Onyx, ela está sendo tratada apenas como no âmbito do seu conteúdo, não de maneira política, até porque o presidente Michel Temer, ele se colocou perante a opinião pública na forma de que não vetará nenhuma anistia ao Caixa 2, praticado no passado. Até porque, como disse o deputado, não há crime, não há anistia sem crime. Portanto, eu não vejo que haja nenhuma interferência política, e nem de que haverá interferência política nem do Executivo e nem de outro poder no que diz respeito à discussão e votação desta matéria. Deputado Daniel, o senhor concorda? Vai ser uma análise mais técnica do que política? É sempre técnica, é sempre política. O ambiente político, todos nós enxergamos, é tenso, é grave, mas nós não podemos parar o poder executivo nem o poder legislativo. E tem que haver harmonia entre os poderes, preservando a independência de cada um. O Congresso Nacional delibera e o Presidente da República tem a prerrogativa de vetar. Vetando, o projeto volta à Câmara, ao Congresso, para apreciação. Portanto, acho que é salutar essa contribuição que vem das ruas. Nós precisamos de mais iniciativa popular para chegar a esta casa, projetos de lei. Nós precisamos de mais referendos, mais plebiscitos, chamar mais a população para participar das decisões e assim aprofundar a democracia. O que nós temos verificado no país hoje é um cesseamento do processo democrático. A retirada da presidenta Dilma, agora um debate sobre a possibilidade de pedir a saída do presidente Temer. Tudo isso são elementos do processo democrático, mas são regras de exceção. Nós precisamos favorecer mais a normalidade democrática e chamar mais a população para participar das coisas. Agora, sempre levando em conta que há um foro, uma instância deliberativa, que é o Congresso Nacional. E essa instância, essa prerrogativa não pode ser suprimida. Por isso, o Congresso Nacional deve ter liberdade para, recebendo aqui as sugestões, ter autonomia para fazer a deliberação que achar mais conveniente. Deputado Daniel Almeida, deputado Hildo Rocha, muito obrigada pela participação de vocês.